Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Existe um limite de energia, um limite de tempo e não dá pra concluir tudo, saca? E aí você começa a fazer aquilo que é o único método principal que funciona de produtividade, que é priorização. Saber falar não. Não existe fazer mais. Existe saber falar não porque não é importante pro dia. Olá, ouvinte, seja bem-vindo. Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou a Vivi Werneck. E eu sou Josué de Oliveira. Na correria do dia a dia, a gente precisa de algum meio para se organizar. E não faltam aplicativos para ajudar a gente nessa tarefa. Só que são tantas opções que pode até ser meio difícil saber por onde começar. No episódio de hoje, a gente bate um papo sobre as nossas ferramentas de organização e produtividade e compartilhamos dicas do que funciona ou não para cada um. Só que antes, não esquece de lá dar 5 estrelinhas pro Tecnocast no Spotify, no Apple Podcasts ou no seu aplicativo preferido e bora lá pro papo. E hoje o nosso recado é para quem gosta de carro e também de um bom negócio. O novo Nissan Sentra chegou dando uma surra em design e tecnologia, né, Riga? E começa pela parte de fora. Esse novo Nissan Sentra vem com a grade V-Motion, que é super elegante. E tem faróis de LED, que dão toda uma sofisticação para esse visual. Já do lado de dentro, ele tem o ar-condicionado Dual Zone, o que é ótimo, porque acaba com aquela briga, né? Quem sente frio, quem sente calor, você consegue regular individualmente. E tem também o sistema de som da Bose com 8 alto-falantes totalmente imersivo. Isso aí, a experiência do novo Nissan Sentra foi pensada para ser totalmente premium e totalmente sua. Então passa lá numa concessionária, faz um test drive. Novo Nissan Sentra, do seu jeito, em cada detalhe. Se você abrir a loja de aplicativos do seu celular hoje, é bem provável que tenha uma guia chamada Produtividade ou Organização. E ali você vai encontrar um monte de opções de aplicativos que prometem resolver tudo na sua vida. Ele vai consertar os seus hábitos ruins, ele vai fazer você aprender a meditar e falar gratidão todos os dias, e as suas tarefas magicamente estarão concluídas só porque você instalou o aplicativo. Eu quero isso daí, pô. Onde é que tá? Dica, nem entre no YouTube e pesquise por produtividade, porque aí é pior ainda. Tem uma seita, é um culto, cada um, né, com seu aplicativo mágico para resolver todos os problemas. E a verdade é que nessa lista você encontra opções desde coisas mais simples, como um Trello, que vai fazer um Kanban bem simples para você, até coisas mais complicadas que tentam ser tudo ao mesmo tempo. Aplicativo de notas, aplicativo de tarefas, né, com várias visualizações diferentes e tal. E isso acaba criando umas dinâmicas meio particulares de cada um. Tem muita gente que usa uma ferramenta específica para organização, recomenda isso para todo mundo, mas usa outro aplicativo para notas, um outro para controlar os remédios que você tem que tomar no dia, suas vitaminas, né? E fica pulando aí de um aplicativo para o outro, o que pode até prejudicar a produtividade, né? Se você ficar preso em vários aplicativos. Então, eu queria começar puxando essa conversa com os hábitos de vocês. Vamos lá. O que vocês usam no dia a dia para ser mais produtivo? Eu sou essa pessoa que usa vários aplicativos. Toda vez que eu tentei usar um aplicativo que fizesse muitas coisas, ou todas as vezes que eu tentei centralizar tudo num aplicativo só, não deu certo. Que aí, sei lá, as dinâmicas de, tipo medicamento, por exemplo. Sei lá, é diferente e tal, e no aplicativo de saúde, né, que integra ali com medicamentos do Apple Watch, já tem isso, por exemplo, né? Então, é um negócio, sei lá, que parece mais adequado pra isso. Então, eu tendo a ir pra essas ferramentas mais especializadas, que fazem uma coisa só. Então, pra lista de tarefas, vai o Todoist. Eu já testei vários, mas eu sempre acabo voltando pro Todoist. E pra notas, hoje, é o Craft, que eu acho que é o queridinho de mais gente aqui dessa gravação. Mas, geralmente, vai por esse caminho. Eu não curto muito essa ideia de, o Notion faz tudo, então vamos deixar tudo no Notion. Pra mim não deu certo. No meu caso, eu sou mais ou menos assim, não tanto quanto o Riga, né? Mas assim, eu não sou de usar muitos aplicativos
ao mesmo tempo. Eu faço alguns testes em alguns que eu vejo que suprem as minhas necessidades, tanto de coisas pessoais minhas, como de trabalho. Então, hoje em dia, eu também uso o Todoist para tarefas do dia, né? São os meus post-its virtuais. Olha só, Riga. Esse negócio de post-it é uma piada interna, porque eu sou muito contra umas coisas muito analógicas, assim, do tipo post-it, porque não existe um método no post-it. O método do post-it é geralmente você escreve e cola em qualquer lugar, você não sabe priorizar o negócio. Não, o método do post-it, começando as polêmicas, né? O programa nem começou direito. É colorido, é feliz, te faz ser uma pessoa mais feliz, entendeu? Você vê as um monte cores. de coisa na sua cara te chamando a atenção, você não sabe pra qual você olha, Mas basicamente. que absurdo, olha só. Você pode fazer um Kanban com os post-its. Exatamente, você pode fazer desenhos diferentes. Eu vou mandar uma caixinha pra vocês de presente. No caso da Vivi, era colando em volta do monitor, então era tipo... Era uma flor, um girassol. É tipo, eu vou conseguir fazer porque a tarefa tá na minha cara, só que tá tudo na cara dela. É tipo, o que ela faz? Não, mas aí você tem que fazer a prioridade dos post-its. Depois eu vou dar uma aula de post-it pra vocês estão fazendo errado. Mas voltando pros aplicativos, eu uso o Todoist pra tarefas do dia, tá? O que eu tenho que fazer hoje? Boto ali, bonitinho. Eu tenho também um rascunho dentro do Todoist, que é o famoso um dia eu vejo isso, mas são coisas que, assim, sem prioridade, é mais tipo um brainstorm que me veio na hora ali, eu escrevi ali. E eu atualmente uso o Craft também, né? Eu uso o Craft ele na versão gratuita ainda, não achei a necessidade de assinar, mas eu gostaria muitíssimo que ele tivesse um aplicativo para Android também, que ia facilitar a minha vida. E como ele não tem, às vezes quando eu preciso fazer alguma nota, escrever alguma coisa, eu tô na rua, eu tenho que recorrer ao Google Docs mesmo, porque aí já sincroniza tudo. Eu não uso mais nada assim, que não salve automaticamente, né, do que alguma nota, alguma coisa assim, porque aí eu posso acessar de qualquer lugar. Então, geralmente eu alterno entre o Craft, o Todoist, o Google Docs para escrever textos maiores ou alguma coisa assim, ou quando eu tô na rua, porque o bendito do Craft não tem aplicativo para Android ainda. Eu tenho um problema, cara, que durante alguns anos, eu acho, eu pulei muito de aplicativo para aplicativo tentando encontrar alguma coisa que, sei lá, fosse uma solução um pouco mais ampla, sabe? E eu sou uma pessoa muito desorganizada, assim, naturalmente. Eu tenho dificuldade mesmo de rastrear minhas tarefas, saber quanto tempo eu gasto nas coisas. Eu tenho algumas dificuldades nesse campo. Então, eu tenho tentado focar mais no Notion. Tem sido, assim, a opção que eu uso mais. Enfim, começou no trabalho, depois eu passei a utilizar aqui em casa também. E a minha esposa, que é muito mais organizada do que eu, sabe usar o Notion, fazer as automações ali, usar as fórmulas. Então, pra gente tem sido uma mão na roda pra lidar com, por exemplo, no início do mês tem uma coisa que ela chama de pontapé do mês. Então, tipo, só precisa acessar aquela página no Notion e tem ali os links pra, sei lá, pagar certas contas, jogar certos gastos mensais. Então, tipo, essas coisas ajudam bastante. E pra outra fonte de renda que a gente tem, né, a gente presta serviço pra empresas, a gente concentra ali as informações dos clientes. A minha esposa fez uma automatização que você joga o nome do cliente, você joga um outro parâmetro qualquer e ele já gera o texto que vai entrar na nota fiscal. Ou seja, é perfeito, só copiar e colar, nem tem que pensar muito. Sua esposa dá curso de produtividade? A gente vai chegar nessa parte do Notion, da galera que dá os cursos, mas enfim, fora essas coisas que são mais organizadas, eu tenho, sei lá, pilhas de notinhas no Keep do Google. Nossa. Que, putz, é muito fácil. Eu acho que eu devo ser uma das 4 pessoas que usa o Keep. Eu abro ali o aplicativo e, sei lá, fazer lista de compras, anotar alguma ideia mais solta. Eu meio que preciso de algum lugar só pra jogar um texto qualquer na minha cabeça, e eu acho que quando eu jogo o texto num papel qualquer, ele solidifica um pouco mais na minha cabeça. Então, de modo geral, é basicamente isso. O Notion pra coisas mais complicadas, mais complexas e rotinas, e o Keep pra coisas mais soltas, que eu preciso só uma anotação rápida e tudo mais. Hoje eu tô com 2 aplicativos aqui, né? Eu tenho o Things, que é um aplicativo de tarefas no Mac. Ele tem pra iPhone também, pra iOS, né? Então eu fico um pouco preso no ecossistema, mas é um aplicativo que eu sempre gostei muito, assim. Eu testei outros e ele tem menos recursos até do que outros, como o Todoist, por exemplo. Mas eu não sei, o design e tudo dele me agrada mais. E o Craft pra notas, que acredito até que eu fui o primeiro ali que começou a mexer com Craft. Eu nem sabia que até a Vivi tava
usando o Craft hoje. Mas eu vou explicar depois por que eu migrei pro Craft. Foi que, assim, não foi por livre e espontânea vontade, não. O Craft eu gostei bastante dele porque eu tava na época testando 2 tipos de aplicativo, né? Uma dificuldade minha era de organizar pensamentos e notas no aplicativo, porque você tinha que ficar pensando em estrutura de pasta, em tudo mais. E, por exemplo, eu quero começar uma nota rápida aqui, eu tenho que pensar em qual pasta vai, como vai. No GTD, você tem o conceito da inbox, que é simplesmente você descarrega lá a tarefa que você tem que fazer e depois você volta e arruma tudo, organiza tudo. No aplicativo de notas, já não tem essa estrutura nativa. Você pode criar pastas e simular isso, que é o que eu faço hoje, né? Mas ele não tem a estrutura nativa. Um tipo de aplicativo de notas que eu tava testando era um que misturava nota com calendário. Então você podia simplesmente abrir o aplicativo e salvar a nota no dia da nota. Então achei que seria útil para reuniões, por exemplo. Muitas reuniões aqui do TB, né? Eu ficava sempre tentando criar uma pasta, alguma coisa. Então eu só anoto ali no dia, se aquilo ficar ali arquivado para sempre naquele dia, ótimo, né? Se algum dia eu precisar consultar o que foi dito, eu simplesmente procuro a data da reunião ali. Então eu gostei do Craft por conta disso. Eu não gosto de tudo nele, mas eu gostei dele porque ele tem tanto a opção do calendário quanto a opção das pastas ali, e são 2 coisas dentro do mesmo aplicativo. Mas Josué tava falando do Notion, né? A gente, nos últimos 2 anos, passou bastante por esse problema aqui no TB de estruturar processo, né? Essa coisa de organizar a empresa, time crescendo e tal. E o Notion foi um dos aplicativos que a gente testou. A gente usava o Trello, tava tudo bem separado ali, né? E meio caótico até. E aí a gente chegou a testar o Notion. A gente usou por alguns meses com essa promessa de, por ele ser todo modular e você conseguir configurar o seu fluxo de produtividade ideal ali, né? Aquela coisa toda, que isso seria bom pra gente. E foi péssimo, né? O Notion pro TB. A gente pode até discorrer um pouco mais sobre isso, mas basicamente ele é um Lego, o Notion. E muita gente, não tô falando de você, tá, José? Mas muita gente ama o Notion por conta disso, como se isso fosse uma solução. E na verdade isso é um problema. Você gasta a maior parte do tempo configurando e mexendo no aplicativo e não produzindo, saca? Então a gente começou a perceber que qualquer coisa nova que a gente precisasse, tipo uma visualização, uma dashboard, alguma coisa, era sempre uma dor, um sofrimento. E no YouTube, quando você pesquisa coisas de Notion, é sempre não, se você torcer o negócio aqui embaixo, jogar lá pra cima, criar uma automação e inverter não sei do que lá, conecta esses 2 botões aqui e tal, vem do template pra você, vem do curso pra você. Então meio que ele é legal porque ele é um Lego, ele não é legal porque ele te deixa mais produtivo se você tá preso nessa dinâmica, né? O Notion ele é tudo e ao mesmo tempo ele é nada, né? Porque você pode fazer basicamente o que você quiser. Então, você quer fazer uma lista de tarefas no Notion? Você pode fazer. Vai funcionar bem como um aplicativo de lista de tarefas? Nunca consegui fazer. Você pode usar o Notion como um aplicativo de notas, essa ideia, por exemplo, de você ter talvez uma nota diária, né, ou uma nota para uma reunião específica, ou, sei lá, uma inbox para você depositar suas ideias ali daquele dia, você pode fazer, mas vai ficar bom como uma ferramenta que já foi pensada para isso? E aí que tá, né? Eu sei que tem muitos fãs do Notion e quando você pesquisa até no YouTube, né, essa cultura de produtividade que envolve Notion, tem muito conteúdo sobre Notion que é justamente isso, sobre como organizar o Notion, né? E quando você entra no subreddit do Notion, é basicamente um monte de gente postando print de como que organizou o seu Notion. Só que não necessariamente é um método produtivo, não necessariamente é algo que foi testado. É basicamente legal para você olhar aquilo ali e organizar as coisas e ter aquele senso de realização por, olha como está tudo organizado e bonitinho aqui, né? Mas na prática, dá resultado? Pra mim não deu. O subreddit do Notion que o Riga mencionou tem só 272 mil pessoas. Só pra ficar claro. Muita gente. É muita gente. Realmente tem essa galera que produz conteúdo e que consome também, né? Conteúdo sobre produtividade. O Notion é presença garantida e tem muito vídeo mesmo sobre melhores templates para X, melhores templates para Y. Tem uma galera que passou a criar esses templates e vender. A Vivi brincou do curso, né? Tem gente que de fato vive de dar curso de como usar o Notion, né? Tem uma matéria que saiu
mês passado no Technology Review, que foi um dos starts para essa pauta, né, que a gente tá gravando agora, que é sobre, o título é Conheça as pessoas que usam o Notion para organizar a vida toda, né? E aí o curioso disso é uma ferramenta de trabalho, você usa ali pra trabalhar com equipes e tal, tem um monte de coisa inserida, então equipes conseguem colaborar ali, mas ultrapassou esse campo do trabalho e se tornou uma ferramenta que as pessoas usam para organizar todas as áreas da vida, né? E cria-se essa cultura muito forte ali entre os usuários de ter o melhor template, de ter as melhores automatizações ou automações, seja lá como fala. Então, a própria marca cresceu muito ao apostar nessa coisa da comunidade e tal. Então, o Notion é um exemplo curioso de como uma plataforma de trabalho consegue ultrapassar esse campo do trabalho e ir para a vida das pessoas mesmo, para a vida diária, para, sei lá, organização de tarefas, listas de compras, planos de vida mais amplos, enfim, né? É só procurar no YouTube que vocês vão ver o que eu tô falando. E 2, também esse exemplo de como muitas vezes a gente se apega a certas ferramentas, e aí por uma série de motivos, não necessariamente porque elas são boas, assim, úteis, efetivas para a organização, para nos ajudar a cumprir as tarefas que a gente tem, etc. Mas, sei lá, porque a gente se afeiçoou ao design dela, a gente se afeiçoou às funcionalidades que ela tem e tal. Então, me parece ser um pouquinho esse o caso do Notion. Embora, assim, pra mim, pro uso que a gente faz aqui em casa, cara, é bastante útil mesmo, assim. É um uso bem mais específico, né? Porque a gente tem ali a questão do fluxo de trabalho nosso aqui, né? Então, tipo, é só entrar com a tarefa nova, que entra como uma tarefa nova, né? Um novo trabalho, colocar ali os dados, ele já me diz o preço que eu vou cobrar do cliente, já me dá o texto que eu vou colocar na nota fiscal, copio dali, gera a nota, acabou. Então, tipo, é bastante útil nesse sentido, e aí eu posso falar que realmente pra gente funciona, né? Tem esse objetivo e é super de boa. Agora, realmente, quando a gente usava no TB, a gente notava esses gargalos aí, né? Qualquer coisa precisava mexer muito na plataforma. Não, eu acho que ele resolve problemas, não é que ele é completamente descartável, né? E também tem necessidades específicas, né? Então, você precisa fazer isso aí. Beleza, você consegue colocar lá. Tem outras formas de resolver esse mesmo problema? Tem também, saca? Mas se você, de repente, não tem uma rotina que cada segundo tá te consumindo tempo, sabe? Uma coisa assim, tudo bem. Mas quando você tem uma rotina que é mais cheia e você não tem muito tempo pra nada, de fato, você começa a enxergar esses gargalos, sabe? Você começa a tentar ver de onde você tira mais um pouco de eficiência. Esse processo todo, né? Na faculdade eu aprendi esse conceito do gargalo, né? Que é uma coisa que a gente usa de uma certa forma e é um pouco diferente o que eles explicam, né? Tipo assim, eles falam que o ritmo numa fábrica, o ritmo da produção é sempre determinado pelo gargalo. Todo o processo decisório tem que ser submetido ao gargalo. Então, você tem uma linha de produção numa fábrica e você tem uma máquina que ela é mais lenta, ou você tem um setor ali com pessoas fazendo uma determinada tarefa, ele é um pouco mais lento, tem toda uma explicação de por que você tem que focar nisso. É isso que dita o ritmo de tudo, né? Então, eu comecei a pensar sobre qual é o gargalo da nossa produtividade. Será que é o tempo? Será que são as ferramentas que a gente usa, né? Para mim, eu entendo que o gargalo é a energia, que você começa o dia, você tem uma determinada quantidade de energia para executar as tarefas, e isso vai indo embora com tudo. Assim, se a gente tá respirando, a gente tá gastando energia, saca? Então eu comecei a tentar otimizar absolutamente tudo, assim, tudo ao meu redor. Com isso, eu comecei a perceber que não se tratava tanto de me esforçar mais, de trabalhar mais, mas boa parte se tratava de otimizar um processo, otimizar como as coisas se conectam, saca? Por exemplo, quando a gente não tem um fluxo de trabalho unificado, a gente tem vários pontos de coleta, né? Então essa foi uma das primeiras coisas para mim, reduzir o ponto de coleta ao máximo. Você vai ter, por exemplo, o seu e-mail, que tem um monte de coisa lá, você vai ter um Google Docs e um Craft, são 2 pontos de coleta. Você vai ter o comunicador da empresa com as pessoas te pedindo coisas, sei lá, você tá fazendo o seu trabalho, você encontra uma coisa que tá errada e você precisa arrumar. Então, na sua mesa, você vai encontrar um papel de um exame que você precisa marcar, alguém que você precisa ligar, um WhatsApp que você precisa ler. Então, tudo isso são pontos de coleta. E aí, como é que você decide qual é a prioridade, saca? Essa é a maior fonte de desgaste, na minha opinião, pra mim, pelo menos no dia a dia. Essa era a maior fonte de desgaste. Ficar decidindo
discutindo a todo momento qual era a próxima tarefa, qual era a próxima prioridade. E aí, o meu pesadelo, né, de imaginar o monitor girassol ali da Vivi é por isso, que você não tem uma organização tão clara. Seu e-mail não tá no post-it, saca? Então, eu configurei tudo para que tudo vá para a lista de tarefas. Os meus e-mails eu uso o Spark, porque daí se chega um e-mail e não é importante, eu já apago. Se é release, alguma coisa, eu vou apagando, né? Esse aqui eu preciso responder. Eu já clico no botão, salvo na minha lista de tarefas, vai pra inbox do Things. E aí lá depois eu organizo qual é a prioridade, porque no final das contas, esse limite, o meu gargalo é energia. Se eu dedicar ele a responder e-mails, eu não vou ter tempo e energia pra fazer outra tarefa. Então faz sentido que as duas coisas estejam competindo na mesma lista e aí eu posso organizar elas por prioridade, entende? Só complementando o que o Mobilon falou, e em minha defesa também, né, que a gente fica brincando com essa questão do post-it. Vivi, o bullying é só pela amizade, tá? Não, eu sei que o bullying, o pessoal é com o Riga mesmo, né? Ele que realmente faz o bullying comigo. Gostaria, inclusive, de deixar aqui claro que o Riga faz bullying comigo. Sempre é você que puxa isso, mas ok, pode continuar. Tá vendo, né? Tá vendo a passiva agressividade dele, Posso só fazer um parênteses sobre isso? Teve uma vez que a gente tava numa reunião interna e aí a Vivi começou a falar sobre post-it, o Riga encerrou a reunião, mano. Tamanho era o ódio dele. Isso, muito obrigada, Josué, por me defender, tá? Pelo menos tem alguém aqui por mim. Mas assim, o que eu queria complementar nessa questão que o Mobilon falou de qual tarefa que eu vou priorizar, porque é claro que a gente tá, digamos assim, em horário de trabalho, mas tem coisas pessoais que você precisa lidar também, porque a sua vida não para, né? Então você tem que lidar com dois estímulos diferentes, né? O pessoal e o profissional. Por exemplo, nessa questão de marcar, tem uma consulta médica para marcar, eu tenho que, por exemplo, ir na prefeitura resolver alguma coisa do meu CNPJ, ou eu tenho que buscar alguma coisa no correio que o correio não entrega aqui em casa, mas isso é outro papo, né? Então, assim, tem essas coisas, por exemplo, que se eu colocar no meu fluxo do Todoist, como vocês quiserem falar, para poder fazer as tarefas do dia, vai embolar coisas que não deveriam, né? Então, por exemplo, consulta médica. Eu tenho a consulta médica para eu tirar aquilo da minha cabeça e já guardar o papelzinho e deixar pronto pro dia, eu já coloco na minha agenda, porque isso é algo que eu preciso marcar. Então, já marquei, já está na minha agenda, no meu Google Agenda, ele vai me avisar, por exemplo, se for um exame de sangue com o que eu preciso fazer jejum, já vai me avisar com um dia antes para eu já lembrar. Então, já tá tudo, minha parte pessoal, ela já fica organizada nesse sentido, né? Então, a questão do post-it que eu fico brincando, obviamente que eu não faço meu monitor de girassol, eu posso tirar uma foto neste momento e mandar pro Mobilon e pro Riga, deixa eu ajeitar aqui, mentira. Você tem uma foto de 2 anos atrás, que foi quando surgiu esse conflito pela primeira vez? Não tenho, mas assim, não tinham tantos post-its, porque quando eu trabalhava em outro lugar, eu via a gente fazendo cascatinha de post-it. Nossa. Que é colando um na bundinha do outro e ia descendo aquela cascatinha de post-it. Aí eu já achava um exagero demais, né? Então, por exemplo, o que eu faço com o post-it? Eu tenho, inclusive, um agora aqui que tá escrito aqui, dever francês, que eu tenho que fazer o meu trabalho de francês. Então, ele tá colado aqui na minha mesa, então toda hora que eu levanto, eu bato o olho aqui, quando terminar o expediente, eu tenho que fazer o meu dever de francês. Então, por exemplo, coisas imediatas. Então, digamos, de manhã cedo que eu tenho que acordar e tomar um remédio antes de fazer qualquer coisa, eu colo um post-it em cima de algum lugar que eu vá botar a mão primeiro de manhã, que não é o celular, né? E vou e lembro e faço aquela coisa. Mas assim, eu não uso mais, já usei, né? Mas não uso mais post-it para organizar coisas importantes da minha vida, como trabalho ou alguma reunião, alguma coisa assim, porque realmente isso eu tenho que admitir, é caótico, porque você nunca sabe para onde que você tem que olhar primeiro. Mas assim, eu admito, inclusive foi até algum dos papos que eu conversando com as pessoas, conversando com o Riga mesmo, né, tipo, sobre produtividade. Inclusive a dica do Todoist foi ele que me deu, né, até agradeço. Olha, tá vendo como é que eu agradeço você, seu tóxico, né? E eu? Que fica fazendo bullying. Então, assim, realmente ajudou bastante, mas eu ainda tenho esse apego aos bens analógicos, né? Então, assim, eu consegui fazer essa minha transição um pouco melhor pro digital, mas eu ainda gosto de ter os meus post-its, né? Então, eu tenho eles por aqui, mas obviamente eles não são nem mais 10% do importantes na minha vida produtiva como eles eram antes. Eu entendo o fator psicológico
de separar, sei lá, vida pessoal, vida profissional, ou algo mais específico do tipo, se eu preciso tomar um remédio ou fazer algum exame, eu deixo em outro lugar. Se eu fizer alguma coisa do trabalho, eu deixo em outro lugar. Só que, no final das contas, o problema é que a nossa vida é uma só, né? Então, por mais que a gente tente separar, no final das contas, às vezes vão surgir coisas no meio do caminho, no meio do, entre aspas, horário de trabalho e vice-versa, né? Então, em vez de ter esses vários pontos de coleta, vários pontos de organização, eu simplesmente crio listas no Todoist. Então, uma tarefa é uma tarefa, independente se é comprar leite, ou se é, fazer um exame, ou se é fazer algum texto, por exemplo. Enfim, são momentos diferentes que eu vou fazer aquilo, são coisas diferentes, né? Então, um é comprar uma coisa, então, uma lista de supermercado, por exemplo, vai ter uma dinâmica muito diferente de uma lista de tarefas do trabalho, né? Porque ela vai acumulando ali ao longo da semana, aí quando eu for no mercado, eu vou lá e compro tudo de uma vez. Mas, no final das contas, tá tudo no mesmo lugar. Então, é basicamente automático, assim. Eu sei onde que eu tenho que registrar, e pelo fato de eu saber onde eu registro, é fácil ir lá e consultar, porque eu sei onde vai estar. Então, eu acabo usando esses dois aplicativos, o primeiro o Todoist e o segundo o Craft, porque, na verdade, o que muda é meio que a quantidade de coisas que eu vou colocar ali. Então, eu poderia colocar várias anotações, por exemplo, no Todoist. Anotações de coisas que eu vou simplesmente concluir, né? Que não são ideias que eu vou ver em algum momento. Mas no Todoist é péssimo pra isso. Então eu preciso usar outro. O Mobilon resolveu isso com o Things, mas ainda uso o Craft pra várias outras coisas ali, né? Então, no final das contas, tem um aplicativo mais principal, assim. Se eu tivesse post-it, e acho que assim, dá pra usar post-it de uma forma produtiva, mas se eu dividisse... Meu Deus, alguém clipa isso, por favor, e manda pra mim. Mas se eu dividisse ali entre várias coisas, provavelmente eu ia ficar meio perdido, assim. A questão é exatamente essa dos pontos de coleta, né? Pra mim, é a questão da energia, de você ficar alternando entre pontos de coleta. Então, se eu tenho só uma lista, e aí no GTD você tem a questão do hoje, né? O que você vai fazer hoje. Então você tem um fluxo, você tem as tarefas organizadas, você tem a inbox para descarregar tudo que tá na sua cabeça e depois você organiza, né? Mas antes do dia começar ou no dia anterior, você sempre dá uma olhada no que você vai fazer amanhã. E isso é importante, porque você sabe que existe um limite de energia, um limite de tempo e não dá para concluir tudo, saca? E aí você começa a fazer aquilo que é o único método principal que funciona de produtividade, que é priorização. Saber falar não. Não existe fazer mais. Existe saber falar não porque não é importante pro dia, né? Então, por isso que tem que ter esse planejamento prévio. Se você deixar pra decidir na hora, se você ficar na hora, pra mim, tá, Vivi? Olhando, tipo, eu tenho que fazer isso hoje. Eu tenho que fazer... Cada vez que o meu cérebro pensa isso, é um pouco de energia que vai embora. É um pouco de ansiedade, é um pouco de... Saca? Tipo, não vai dar tempo, tenho que correr aqui e tal. Então, cada vez que eu faço isso, é energia torrando por nada. Não tá sendo produtiva essa energia. Então, dentro do aplicativo, do Things pra mim, né? Do Riga o Todoist, mas a ideia é a mesma, né? Usando o princípio do GTD ali. Você coloca o que você tem que fazer no outro dia. Você organiza por prioridade também. No Things eu uso tags ali, né? E no Todoist tem as bandeirinhas pra você ordenar por prioridade. Ou você divide a visão também por projetos, por áreas da sua vida, pessoal, trabalho. Por exemplo, agora eu tô olhando aqui, ó. Eu tenho uma tarefa de saúde pra hoje, que é trocar a placa do meu aparelho. Chegou o dia da troca. Gravar o Tecnocast. Tem uma tarefa de estudos aqui. Eu preciso ler algumas coisas, estudar algumas coisas. E tem também uma de comunicação que eu preciso chamar o Alecrim, depois trocar uma ideia com ele sobre um projeto que a gente tá desenvolvendo. Tem mais coisas que eu vou colocar na fila também? Tem. Chegam coisas urgentes durante o dia que você tem que colocar. Mas aí você já organiza o dia pensando em tem que ter espaço pra colocar essas coisas que vão aparecer, saca? Sempre vai ter alguma coisa, pelo menos é pra todo mundo, né? Mas geralmente quem trabalha com gestão de pessoas, aparece mais coisas porque você tem urgências, fogueiras pra pagar ali, etc. Então no Things tá muito ligado ao calendário, né? Tipo, tem tarefas de cada dia. Não exatamente calendário. Tá. Eu tô planejando o dia seguinte. Eu tenho também planejamentos, por exemplo, você falou, contas que eu tenho que pagar. Por exemplo, eu tenho uma lista aqui chamada finanças. Nessa lista, eu concentro absolutamente tudo que eu tenho que fazer na minha vida de finanças. Então,
Então, o IPVA do meu carro, que é sempre em janeiro, tá ali. Cara, eu nem lembro que existe carta e IPVA pra pagar. Simplesmente, quando chega na época de pagar, eu já deixo agendado com antecedência, essa tarefa popa na minha lista de hoje, e ali eu já deixo renovando o carro, a placa e o que eu mais precisar, saca? A mesma coisa pra tudo que eu tenho mensalmente, plano de saúde, os boletos, cartão, né? Tudo que eu tenho que é recorrente tá configurado nessa lista e tá agendado sempre pro mesmo dia ou pra mesma época ali, saca? Então, esse tipo de coisa, eu nem preciso entrar numa aba de começo do mês. Eu abro sempre o mesmo lugar, que é a minha lista de hoje, saca? Por isso que eu falei, funciona a aba de começo do mês? Funciona, ótimo, dá pra usar também. Mas dá pra otimizar mais também, saca? Dá pra você fazer de um jeito que é unificado. E aí o que o Riga falou, a vida é uma só, por mais que a gente tenha que gerenciar várias coisas, é um dia só de uma pessoa só. Então, pra mim, funciona mais, tá tudo unificado. Enquanto você ia falando, Mobilon, eu ia lembrando de algumas coisas que eu fui vendo ao longo da pesquisa, enquanto eu pesquisava sobre Notion e tal, e essa coisa da comunidade do Notion, que é bem forte. E aí você acaba caindo nisso que você falou no começo, brincando sobre esse submundo de produtividade no YouTube em vários lugares. No caso do Notion, é até mais engraçado, porque ali, 2021, e até 2022 mesmo, muito conteúdo do Notion viralizava no TikTok. Até Gen Z gosta de utilizar o Notion para estudos e tal, e compartilhar ali os seus templates e a maneira como organiza as suas tarefas, etc. Mas é engraçado quando eu começo a ver esses conteúdos sobre produtividade, que muitas vezes vão focar em ferramentas, seja o Notion, seja o ClickUp, seja, sei lá, Trello, Monday.com, sei lá, mas também em métodos, né? E a gente estava comentando rapidamente sobre métodos antes da gravação, e tanto você quanto o Riga usam uma versão do GTD, né? Sim, o GTD ele é um método, um dos métodos mais famosos de produtividade, inventado pelo David Allen, e tem 2 livros dele já. Tem um que é mais prático, o guia prático, tem um que é o mais teórico. Enfim, e ele tem um fluxo de como você gerencia as tarefas. Eu sempre usava lista de tarefas, né? Eu gostava bastante de caderno, então eu ia colocando um por linha, né? E ia riscando essas linhas. Eu gostava da sensação de riscar a tarefa, de ter um caderno todo regaçado depois do final do ano, tipo, todas as minhas tarefas do ano, né? Mas depois migrei pro digital e também nunca conseguia fazer funcionar. Porque eu sempre mantinha as listas e por mais que eu organizasse as tarefas por projeto, sei lá do que, sempre ficava aquela coisa de, tá bom, mas qual eu faço agora? Por onde eu começo, saca? Esse é o ponto que eu aprendi mais, que funcionou melhor. Entender que a energia é limitada. Se eu tô olhando para aquilo, eu já tô gastando energia. Na sua tela mesmo, se você trabalha com monitor ultra-wide e deixa 5 janelas abertas, cada olhada de lado é uma fração de energia que você gastou, saca? Olhando pro lado ali e, enfim, pensando naquilo. Então, foco é justamente você conseguir abstrair, você conseguir eliminar o resto para terminar uma coisa e partir para a próxima, né? Enfim, então o GTD ele dá um framework ali de ter uma inbox que você cadastra tudo, aí você, uma vez por dia, por exemplo, você vai lá organizar essa inbox, então você vê o que não era útil, você já apaga, eles falam que o que é acionável e você faria em menos de 2 minutos, ou o que você precisa depois parar para fazer, move para a pastinha, para a área do projeto ali, para ver depois, enfim, e aí você vai fazendo toda essa organização. Depois você vai para a lista completa ali e começa a definir também o que você vai fazer no dia seguinte, por exemplo, né? E uma vez por semana também, ele recomenda que você revise toda a lista e apague o que não faz mais sentido. Isso é muito importante também, porque você começa a ver que tem muita coisa que vai ficando acumulada e já se resolveu sozinho, ou você já não tá mais interessado naquilo, no dia parecia uma coisa que era, nossa, vai mudar minha vida, saca? Então começa a fazer esse trabalho também. É um framework que eu recomendo bastante, assim, eu comecei a usar em 2020 e desde que eu comecei a usar também eu fiquei o chato do GTD aqui dentro, enchendo o saco de todo mundo. Dá uma olhada, isso aqui é muito bom, ajuda bastante. Pois é. É a referência do time. Faz muito tempo que a gente tá querendo uma palestra do Mobilon sobre o GTD interno aqui.
E nunca aconteceu. Então, talvez o GTD não sirva para planejar palestras sobre GTD. Encontramos o ponto fraco do GTT, né, mano? Olha o shade. Mas eu adoto várias coisas do GTD. Assim, você pode ir muito a fundo em GTD. Se você quiser ler o livro, que eu nunca li, deve ter umas 300 páginas aquilo ali, sabe? Então, obviamente, você não precisa ler 300 páginas para ser mais organizado. Até porque é a mesma questão do Notion. Você fica gastando muita energia, muito tempo organizando, em vez de efetivamente executando as coisas, né? Mas acho importante coisas que mudaram muito pra mim depois de adotar algumas coisas de GTD. Então, essa questão da captura, então, você tem um ponto de coleta mais unificado, que é inbox, né? Geralmente, vários aplicativos de listas de tarefas e até de anotações têm a tal da inbox, a tal da caixa de entrada, que é justamente pra você colocar as coisas ali. Você organiza depois, mas primeiro você tira da sua cabeça, porque o seu cérebro ele não é muito confiável. Então, é melhor você descarregar ali as coisas. Depois, em algum momento, de preferência com uma periodicidade definida, você organiza aquilo ali. Então, você vai colocando as datas ali e tal. Então, enquanto você está coletando, você não fica pensando, isso aqui eu vou fazer quando? Ah, mas será que isso aqui não é mais importante do que aquele outro que eu acabei de colocar? Então, essa parte de ficar organizando enquanto você está colocando uma tarefa só é um problema. Então, eu passei a dividir essas coisas de uma forma talvez mais produtiva. Então, primeiro você coleta tudo, geralmente de manhã, né? Que meu cérebro tá a mil de manhã. Aí quando eu vou trabalhar, eu organizo as coisas ali. E depois, geralmente no sábado, que é quando eu dou por encerrado a minha semana, aí eu faço essa parte de revisar as coisas. Então, ver o que eu fiz, ver o que tem planejado para os próximos dias ou para as próximas semanas, ou o que ainda não foi priorizado, né? Coisas que tá lá naquela lista sem nenhuma data, sem nenhuma prioridade, que se eu não colocar de próximas, não vai acontecer nunca, né? Então, em algum momento tem que ter olhar o que ainda não foi priorizado, organizado para realmente acontecer. Então, obviamente, se você for ler o livro, deve ter muito mais detalhes ali, mas acho que tem algumas coisas ali algumas coisas mais importantes, mais chave, que você consegue adotar pra ficar menos louco com as coisas, né? Tipo, de ter um monte de... Você não sabe onde você guardou as coisas, você não sabe qual aplicativo você vai usar pra ver onde você anotou e tal. Acho que esse negócio do foco é muito importante. Curiosidade, enquanto no começo do programa, né, quando o Mobilon, eu acho, tava falando ali da sessão de produtividade da App Store, eu já tinha visto há alguns dias, mas acho que um sintoma muito presente dessa necessidade de foco é que o aplicativo pago mais comprado na App Store é chama Forest, mas resumindo, ele é basicamente um Pomodoro gamificado. Então, se você seta um timer ali, se você se mantiver focado, cresce uma árvore, sabe? Tipo, você ganha uma recompensazinha por ter se mantido focado durante aquele tempo que você decidiu. Parabéns, cara. Tem uma árvorezinha. Custa R$22,90. Não vou comprar isso aqui, Fantástico. não. Deus me livre. Deixa a árvore lá. Cara, eu ainda não encontrei um método específico. Como eu falei, eu já tentei várias ferramentas, mas método em si não. Novamente, a minha esposa me estimula muito a tentar o GTD, que ela também já usou bastante. Ela já usou também o Bullet Journal, quando ela fazia coisas mais analógicas. Mas essa coisa de encontrar uma maneira de usar a ferramenta, que eu acho que é o que a gente tá, no fim das contas, falando aqui, é algo que eu ainda não consegui achar uma que funcione bem pra mim. E, enfim, aí é uma questão que eu tô tentando resolver, tô tentando encontrar alguma coisa que funcione, que me ajude a zapear ali melhor pelos meus aplicativos de organização. Pois é, isso é uma coisa um pouco que eu tô desmistificando ainda pra mim. Já melhorei bastante em relação a como eu era antes. Já cheguei a usar o Pomodoro alguma vez, mas não me adaptei muito bem com aquilo. Tô esperando ainda o workshop do Mobilon do GTD, mas tá complicado. Tá difícil. Pois é, né? Mas assim, o Riga citou que na parte da manhã ele resolve mais as coisas, aquela coisa. Então, eu pela manhã, apesar do sono, é o momento do dia, o pré-almoço, né? É o momento do dia em que eu tô a mais 220. Então, eu geralmente coloco as minhas tarefas urgentes, ou que urgentes, né? As minhas prioridades do dia que eu consiga resolver na parte da manhã, eu já resolvo. Porque eu tenho muito aquela coisa na minha cabeça da resolução. Então, assim, se eu sei que é uma coisa que eu posso resolver de uma forma eficaz e eficiente logo, e eu estou com um tempo hábil para isso, para que eu vou empurrar pro final do dia quando a minha mente já vai estar cansada? Então, eu tô vendo que já tá na minha lista ali como uma das coisas que eu tenho para fazer do dia, então eu
pego e resolvo logo. E aí isso já dá o quê? Calma a ansiedade da pessoa. Porque eu acho que também esse excesso de aplicativos que a gente usa pra tudo bate uma ansiedade, porque são várias notificações que a gente já costuma receber todos os dias, especialmente quem trabalha muito online mesmo, né? Então você recebe notificações de tudo, ou é o do chat que você usa para conversar com as pessoas da empresa, ou é o e-mail, ou é o seu aplicativo mesmo de produtividade, que se forem muitos aplicativos de produtividade, ele deixa de ser produtivo para você, porque ele vai se tornar um transtorno. Então é muito dessa coisa também, pelo menos que funciona para mim, de setar um momento do dia em que você tá com a energia mais no auge e resolver as suas coisas, as principais coisas que você precisa resolver no dia. Obviamente que você não vai, beleza, já resolvi minhas prioridades no dia, que se lasque o restante do dia, né, pra não falar um palavrão aqui, que se lasque o restante do dia. Mas não, você usa justamente o restante do dia pra você tocar as tarefas em andamento, de rotina e coisas assim. Então, o aplicativo, ele me ajuda pra me dar o alerta, do sentido de que isso aqui eu tenho que resolver hoje. Então, eu resolvo no máximo enquanto a minha energia mental tá no pico. Obviamente, se nenhum incêndio acontecer, mas nas condições normais de temperatura e pressão, né, CNTP da vida, do meu dia, eu resolvo logo o quanto antes, né, pra justamente evitar esse cansaço e tal. Mas eu também tô tentando ainda buscar um método de produtividade que se adapte a mim, porque eu acho que um dos problemas também é, às vezes, você entrar nessa de assistir um monte de vídeo, aquela coisa, e você querer fazer parte da modinha de um aplicativo ou de algum... Não tô falando que o GTD é uma modinha, não, mas tô falando assim, entrar em alguma onda de uma galera que tá usando e funciona pra aquela pessoa, e de repente essa metodologia não funciona tanto pra você e você acaba se frustrando. Mas às vezes é alguma coisa que você precisa adaptar pra sua rotina ou pro seu dia a dia, ou mesmo ir e buscar alguma outra metodologia ou algum outro aplicativo que se adeque melhor às suas necessidades. Eu acho que é uma coisa muito pessoal, né? Cada um tem um ritmo, tem uma necessidade, e aí por isso que até eu falei, Riga falou também, né? A gente usa os conceitos, a gente não segue tudo todos os dias. Se eu falar pra você que eu religiosamente sigo a minha lista de tarefas, não sigo, sabe? Por várias vezes eu entro no modo espontâneo aqui e vou fazer coisas que eu preciso fazer, que acho que são importantes, e coloco na frente do que eu planejei pro dia, saca? Isso acontece o tempo todo, é normal, é humano, a gente não é máquina, né? Mas o próprio David Allen até aborda isso, ele fala que, eu também faço isso, ele fala, tem vezes que eu também começo a fazer, ele fala, eu entro no modo criativo e não sigo o que estava planejado ali na lista. Acontece, mas o importante é você voltar depois pra lista, né? Voltar depois pra organização ali das tarefas, porque o principal disso é você sentir que tá tudo sob controle e que você não deixou passar nada. Tem o termo, em inglês é overwhelmed, né? Em português, saturado não é tão legal, né? Overwhelmed é tipo, parece ter outro significado. Eu me sentia muito assim, cara, tipo, porque tem muita demanda vindo de todos os lados e como é gestão, todos os departamentos têm uma demanda que essa demanda é urgente, de fato, e é importante, de fato. E aí, como é que eu priorizo, saca? Eu sou um só, eu não consigo ver tudo, né? Como é que eu priorizo? E aí, era muito difícil, eu me sentia... Aí as coisas que eu também tinha aqui pra fazer e tal. Então, você ia abrindo mão de tudo e você fica muito sobrecarregado, né? Sentindo que as coisas estão passando, você não tá conseguindo fazer, você não tá dando conta. Então, foi aí que eu já tinha ouvido falar bastante do GTD, teve outras pessoas até que passaram pelo TB que já tinham me sugerido, né, esse método e tal, mas eu achava que era bobagem, eu achava que era tipo assim, eu não tenho tempo pra ficar organizando tarefa, eu tenho que gastar esse tempo trabalhando. Mas eu não tinha essa sacada na época de que eu já tava gastando tempo organizando, porque sempre que você vai começar a fazer uma coisa, você vai organizar aquilo. E ao longo do dia, como eu falei, você fica trocando a sua atenção entre as várias coisas que estão na sua cabeça. E então você já tá organizando, isso já é um trabalho de organização. A diferença é, você pode organizar aquilo, processar, salva no cache e tá lá, já tá pronto. Ou você pode, toda vez que você for fazer aquilo, você vai ter que pensar, processar e toda vez que você for trocar a tarefa, olhar pra lista, né, você vai processar, né? Então por isso que eu falei o negócio da energia. Eu acho que eu brinquei uma vez com o Riga, que é tipo processador antes de ter a instrução embutida, né? Pega ali o Pentium quando chegou
Ergo MMX, né? Então, você ia executar certas tarefas, o processador tava fritando, a ventoinha ligada e tal, porque ele tinha que, de fato, ficar processando toda vez que você ia fazer ali uma coisa gráfica, uma coisa de multimídia, sei lá. Aí, percebeu-se que existia um padrão, foi lá, definiu ali um conjunto de instruções e salvou isso no cache do processador. A partir daí, o processador nem pensa mais, já passou aquela tarefa, ela vai reta, ela vai automática, saca? Então, o negócio da tarefa é parecido. Você tem que pensar em, se for pra processar, processa só uma vez. E aí você salva processado. Não deixa pra processar o tempo todo. Tipo, o dia inteiro trocando a atenção entre aplicativos, trocando a atenção entre lugares, né? Tipo, minha mesa, meu telefone, meu comunicador. Inclusive, por isso que eu desativei tudo de notificação. Tá tudo desativado. Eu sei onde é importante que eu olhe e eu consulto esses lugares, tipo, a guia hoje do meu Things e o Discord, o e-mail, né? Eu consulto algumas vezes ao dia pra ver se não tem nada urgente, mas eu não fico preso em o que tá de fora me demandar. O e-mail ficar apitando, cada vez que eu olho pra notificação, energia gasta, saca? Pra mim é tipo como se fosse centavinho perdido, assim. O telefone acendeu e eu parei o que eu tô fazendo pra olhar pra aquilo, é energia gasta, porque eu vou ter que voltar a atenção depois pra tarefa que eu tava executando no monitor. E essa simples troca já gasta energia, entende? Eu comecei a ficar, enfim, muito focado nisso, assim, economizar energia. O que eu tenho que focar? Eu que tenho que controlar e não a tecnologia me controlar. Você falou de voltar todo dia, né, Mobilon? Isso me faz pensar na palavra consistência, né? Usar consistentemente uma ferramenta, não só a ferramenta, você tem um método, mas a ferramenta é o lugar onde você exercita esse método. E falando em consistência, nós temos pessoas que utilizam a mesma ferramenta por muitos e muitos anos e por vezes se veem na situação triste de ter que trocar de ferramenta. É o caso de Vivi Werneck, que está aqui entre nós. Ela tá triste, ela tá emotiva, gente. Eu tô desolada. Vivi, você usava o Evernote há muitos, muitos anos e teve que se desfazer dessa ferramenta incrível. Conte pra gente como está sendo. Exatamente. Olha, assim, é muito triste. Mas, enfim, eu comecei a usar o Evernote quando tudo era mato, em 2012. Na época, foi por uma necessidade de um outro trabalho que eu estava, né? Então, que eu estava trabalhando como assessora de um estúdio indie, né? Aquela coisa. Então, eu tinha que organizar algumas coisas ali, algumas tarefas, fazer os releases, aquela coisa, né? Então, como eu nunca fui muito de usar nada, escrever nada que eu precisasse lembrar de ficar salvando o tempo inteiro manualmente, né? Então eu nunca fui muito fã de Word, essas coisas assim, só quando eu era obrigada a usar mesmo. Então, eu antes de migrar pro Docs para escrever algumas coisas, me sugeriram o Evernote ali nessa empresa mesmo. Eu baixei, comecei a usar e comecei a gostar, né? Em princípio ainda era muito rudimentar, você só tinha as notas mesmo, você dividia ali rusticamente umas sessões, alguma coisa, com o tempo foi evoluindo, né, afinal de contas, 10 anos, né, tem que evoluir alguma coisa, né, e eu acabei acostumando e adaptei o Evernote para várias coisas na minha vida, e aí foram a pós-graduação, freelancers que eu pegava, alguns textos pessoais que eu publicava em alguns blogs, alguma coisa assim, fui criando as pastinhas, mais recentemente vieram as pilhas, né, que dá a ideia de pilha de livros, né, que você pode criar, por exemplo, tô até com o meu Evernote abrir aqui especificamente para esse papo, né? Eu tenho aqui uma pilha, na época eu criei até uma do Tecnoblog, e aqui dentro dessa pilha tem cadernos de vários trabalhos que a gente faz aqui dentro, né? Quase que eu saí falando tudo pro Mobilon e o Riga me matarem, então tem vários cadernos que a gente vai fazendo aqui, e dentro desses cadernos tem as paginazinhas, né, das tarefas dentro dessa pilha. Eu adorava isso, né? Então assim, eu estava usando muito feliz e tranquilamente o Evernote até então, ele tem um aplicativo pro Android, até que eles resolveram aumentar o preço da assinatura, porque há 3 anos eu já assinava o Evernote Personal, porque antes disso é o Free, mas ele, obviamente, como ele é gratuito, ele limita tudo na sua vida, né? Você só praticamente escreve seu nome ali e pronto. Então, assim, eu pagava a assinatura anual, que dava o quê? Menos de R$100, eu não me lembro o valor exato agora, e a partir do ano que vem, eu botava para renovar automaticamente, né? Vai ser o quê? Uns 260 e poucos reais o anual. Meu Deus!
sem a menor condição da vida eu pagar isso num aplicativo de notas, né? Então eu falei, com muita dor e sofrimento, eu tive que me render, né? Porque o Riga também criticava o meu Evernote, pra você ver como é que ele faz bullying na minha vida. É porque eu não esperava que em 2021, 2022, alguém ainda usasse o Evernote, porque é um... Olha só, vai. Era um serviço bastante antigo e a Vivi não usava desde que tudo era mato. Porque quem usa o Evernote desde a época que tudo era mato, já perdeu muitos dados com o Evernote. Já teve vários problemas de perda de dados lá e deixou de usar. Então, tá vendo, né? Então, beleza. Pra depois vocês não acharem que é perseguição minha com o Riga, tá? Então, assim. E aí eu tipo, bom, não tem jeito, né? Agora eu realmente vou ter que sair. E aí eu comecei a pesquisar outras coisas, vi algumas listas e aí eu lembrei que o pessoal, né, do TB tava usando o Craft e eu comecei a olhar ele, né? Baixei ele aqui no computador, pelo menos ele tem pra Windows, né? E aí baixei e, assim, a primeira coisa que me veio na cabeça foi como que eu vou migrar 10 anos de notas do Evernote pro Craft. É o que passa pela minha cabeça também, pensando no que você teve que fazer. Mas aí eu pensei, eu preciso ter esse trabalho todo? Eu não preciso. Tem coisas ali que já estavam arquivadas que eu nem sabia que existiam mais. Então, o que eu passei? Eu aproveitei que eu fiz essa migração de aplicativo e ao invés de migrar o conteúdo e depois eu ter todo um trabalho de organizar em pasta, em aquilo e não sei o que, eu resolvi já botar no Craft o que eu estou trabalhando no hoje, né? O que eu preciso pro hoje. Então, por exemplo, no Craft aqui, deixa eu abrir rapidamente, eu tenho 4 pastinhas. Uma do meu curso de francês que eu faço, uma do Tecnoblog, uma de board games, porque eu gosto de ler os manuais e fazer os resumos para quando eu vou jogar com a galera, e uma que eu coloquei de rascunhos, que aí eu coloco qualquer coisa ali e depois eu vou organizando, né? E assim, tem me servido muito bem e eu tenho achado as coisas de uma forma mais prática porque eu já fiz esse craft com uma outra mentalidade de organização que eu não tinha 10 anos atrás, né? Que aí foi que eu percebi, olhando as formas como eu organizava os 2 aplicativos, que meu Evernote era uma coisa caótica. Só que, tipo, eu deixei o caótico pra trás, assim como a assinatura, né? Que sejam felizes, Evernote, mas eu não vou participar disso. E resolvi migrar pro Craft. Porque, assim, me poupou trabalho de eu ter que migrar, então eu só peguei as coisas principais que eu tinha no Evernote e transferi pro Craft e tô seguindo a minha vida normalmente. Então, assim, eu ainda não precisei pagar a assinatura, porque tem um limite de documentos que você pode usar até você ter que assinar alguma coisa, mas também não é tão caro assim que eu andei olhando. Mas, por enquanto, não assinei porque eu não preciso. Você tem as limitações, é claro, não pode exportar em PDF, essas coisas assim, mas eu ainda não sinto que eu vá assinar agora, porque talvez isso vá mudar quando eles resolverem lançar o bendito do aplicativo para Android. Eu vou falar isso quantas vezes eu precisar, aí sim eles vão me convencer a assinar o aplicativo deles, mas essa é a minha história triste de saída do Evernote para depois de 10 anos, mais de 10 anos, e indo agora pro Craft, que realmente ele é muito bom, eu tenho gostado bastante dele para organizar notas, cadernos, a parte de gestão, essas coisas assim. É uma boa alternativa para quem também tá caindo fora do Evernote por conta desse preço absurdo de assinatura. Deixa eu aproveitar o papo aí do Evernote da Vivi, porque a gente falou bastante sobre organização de tarefa, método de tarefa, né? Eu tinha comentado até o negócio das notas, né? Como é que organiza. A Vivi falou que começou do zero aí, ficou melhor organizado, né? Eu também migrei do Bear, que eu usava o Bear pra Mac, que é bem legalzinho, incomodava algumas coisas ali, e migrei pro Craft. Eu também não importei as coisas que estavam no Bear. Mas enfim, depois que eu comecei a usar o Craft, tem 2 coisas que eu comecei a fazer que eu recomendo bastante também pra todo mundo que tá ouvindo, na questão de gerenciamento de energia e até de ansiedade, tá? A primeira é uma prática mais de mindfulness, sei lá, qual que seria a definição, né? Mas eu já vi gente chamando de brain dump, eu já vi gente chamando de mind dump, o que é basicamente você ter um hábito de entrar no aplicativo, como o Craft tem o calendário, então eu começo uma nota nova ali em um determinado dia, tipo hoje aqui, e você começa a escrever sem se preocupar com nada. Não tem estrutura, não tem título, não tem conexão às coisas que você tá falando. Então, um exercício aqui em tempo real, tá? Então, abri o meu Craft aqui, vamos lá, vou começar a escrever. Aí eu
começo a falar, tipo assim, qualquer coisa que vem na sua cabeça. Josué, Stream Deck, microfone, minha vida, e sei lá, e você vai escrevendo o que quer que venha na sua cabeça, que agora, falando no Tecnocast, não tô conseguindo desenvolver. Mas... Achei fofo, Josué, minha vida. Obrigado, cara. Isso também é muito importante pra mim, Blon. Obrigado. Mas enfim, você só vai colocando qualquer coisa. É literalmente pra você começar a fazer um dump. Eventualmente você vai puxar um fio e esse fio vai desenvolver uma ideia, vai sair da sua cabeça alguma coisa que tava lá. Seguindo a analogia do processador, né? Você tem ali o núcleo principal e você tem o núcleo de eficiência ou de performance, né? Então tem umas que estão ali no background, a tarefa com menor prioridade, né? E eventualmente você vai pegar ela e ela vai entrar no seu documento, na sua anotação. Cara, isso é mágico, sério, é mágico. Porque a hora que você vê, você escreveu um documento gigante e coisas que você nem, sei lá, conscientemente estava percebendo, que você estava pensando todos os dias, tipo, problemas, coisas da vida que você precisa resolver, de repente você encontra uma solução porque você escreveu isso. Saca? Então, é uma prática ótima. Eu tinha uma época que eu fazia todo dia, já não consigo mais manter isso. Perdi sei lá, você perde a vontade de fazer depois de um tempo, né? Mas recomendo, eu ainda mantenho como uma prática, não é diária, mas, sei lá, de vez em quando eu tô fazendo, saca? Então, se você sente que você tá assim, cabeça tá cheia e tal, começa a fazer isso porque é terapêutico. O negócio é não só terapêutico, é produtivo. Você resolve problemas só de começar a escrever qualquer coisa. A segunda tem a ver com isso também. Então, eu tenho uma pasta no Craft que se chama Projetos e Rascunhos. Essa pasta é para eu deixar tudo que eu tô trabalhando ativamente. Eu não me preocupo tanto em organizar. Então, se eu terminei de fazer, acabei ali de trabalhar naquele documento, eu mando pra pasta se eu quiser manter organizado, né? Mas essa pasta é fixa. Então, já teve muitas coisas também que eu tava na minha cabeça pensando e tal. E aí eu tô tentando trabalhar e minha cabeça fica pensando naquela outra coisa específica que eu vou fazer e tal. Ou uma ideia que você teve, né? Então, eu crio um documento nessa pasta e simplesmente descarrego qualquer rascunho de ideia que eu tive sobre qualquer coisa do trabalho, né? E fica ali. Então, a sensação que dá é realmente que você fez o download do programa pro computador, o arquivo que tava pesando na sua cabeça, você fez o download no computador e acabou. Não tá mais pesado, saca? É muito bom pra produtividade também. Primeiro, porque, de repente, o negócio, a ideia que você teve, que você tava pensando, já saiu, já tá estruturada lá. Depois é só pegar ela e trabalhar nela. E segundo, porque energia, de novo. Ela elimina uma coisa que estava gastando recursos na sua cabeça, saca? Gastando energia no dia a dia. Enfim, então, 2 dicas aí para quem quiser aplicar em aplicativo de anotação, né? Que seria o Minddump, Braindump, e isso de você ter uma pastinha para descarregar ideias rapidamente. Tipo, não pensa, só vai lá, escreve e bota no papel. Curioso isso que você falou agora do não pensar e colocar no papel. Durante a pesquisa eu encontrei um artigo muito interessante na Wired. O título desse artigo é fantástico, é 100 Ways to Get Shit Done and We Still Don't, que seria algo assim, tipo, 100 jeitos de fazer as coisas e a gente continua não fazendo, né? A autora fala justamente sobre as diversas opções de aplicativos e ferramentas de organização. E é interessante essa coisa de você colocar no papel e de você fazer esse download da ideia e mantê-la num lugar, porque você sabe onde procurar e você sabe para onde voltar a sua atenção na hora de voltar para aquela tarefa. Isso é interessante. Tem até um termo que se refere a isso, que chamam de efeito Zeigarnik, que é em referência a uma psicóloga soviética chamada Bluma Zeigarnik, que desenvolveu vários estudos ali sobre atenção e sobre memória. E uma das coisas que eles pesquisaram, ela e as pessoas que trabalhavam com ela, foram garçons. Eles perceberam que os garçons, eles conseguiam lembrar muito bem qual prato cada pessoa tinha pedido no momento em que eles estavam servindo esses pratos, no momento em que eles estavam ali em meio à execução da tarefa. E depois que a tarefa era concluída, eles não conseguiam mais apontar qual pessoa comeu qual prato, saca? Então, é como se a gente tivesse a tendência de automaticamente dispensar mais atenção às tarefas que não estão concluídas. Então, ter um lugar onde você descarrega essas tarefas, essas ideias, essas, sei lá, pequenos insights que você tem, é interessante justamente para você manter elas à sua vista, né? Mantê-las no lugar onde você consegue visualizá-las, de modo que você não perca de vista e assim você consegue voltar a sua atenção para aquilo justamente porque aquilo ainda não está concluído. Então, você consegue manter a sua atenção ali voltada para essas tarefas enquanto
enquanto você está no processo desempenhando elas. O revés disso, o possível problema que isso pode causar é quando a pouca fricção dos aplicativos gera o problema da sobrecarga, né? Que aí, como exatamente, como é muito fácil você inserir uma tarefa nova, um pensamento novo, um insight novo, o que quer que seja, é só pegar o celular, abrir o aplicativo de notas, seja lá qual for, e colocar uma nova, aí é como se você fosse aquele garçom no restaurante, só que você tá colocando cada vez mais mesas e nessas mesas há cada vez mais clientes, saca? Então, é uma coisa que a gente precisa prestar atenção pra não se sabotar, porque, enfim, a gente tem essa tendência de prestar mais atenção naquilo que tá inacabado. Só que se a gente ficar adicionando mais tarefas e mais tarefas e mais tarefas, a gente não vai conseguir acabar nada nunca. Eu não sei se essa da nota necessariamente entra nessa, pra mim, pelo menos, porque assim, seguindo a lógica ali do GTD, você prioriza, organiza e tal. Então, meio que, tudo bem, você tem até uma área que é, tipo, algum dia. E você tá bem, você fica bem. Tipo, você joga pra algum dia e você não se preocupa com aquilo. Deixa lá. Daqui a algum tempo você pode olhar o algum dia e também apagar. Já não faz mais sentido, isso aqui não é útil e tal. E você elimina, né? Então, por isso que eu gosto do GTD. Ele tem esse fluxo que é bem interessante pra você organizar o que tá ativo e o que não tá ativo, o que é pra algum dia, né? Mas eu acho que, pra mim, esse lance de anotar, pegar um documento e descarregar uma ideia, tipo um Tecnocast. Estão pensando aqui, de repente, cara, tive uma ideia de um programa legal e tal. Simplesmente vai lá e em algum momento descarrega aquilo, né? Mesmo sem formato, sem estrutura. Isso e a questão da tarefa de você coletar quando você pensa nela, né? Preciso fazer tal coisa. Pra mim, remete um pouco ao jeito que o cérebro funciona. Vou dar um exemplo. Sabe qual é a única área da minha casa onde eu não consigo manter organizada, atualizada? Desculpa, Tecnocast, mas é o meu banheiro, chuveiro. Eu não consigo. O sabonete acaba, eu nunca reponho. O shampoo acaba, eu esqueço de comprar shampoo. Porque é o único lugar onde eu dependo do meu cérebro pra lembrar, saca? Coloca post-it. Vai molhar. Bota na porta, assim, ó, comprar sabonete. Emoldura Entendeu? a porta de post-it, tá ligado? Faz o girassol da Vivi. Eu adoro o Josué porque ele vai na ferida. Obrigada, tá, meu querido, por me proteger desses dois. O nosso cérebro, ele tem uma coisa que, tipo assim, ele não tem uma memória fixa que você coloca lá e consulta, né? Ele é meio que as notificações do seu celular. Então, se você pensa uma parada e você fala assim, lembrar, você pensa em você aqui, né? Lembrar de comprar sabonete. Acabou o sabonete. Você vai lembrar de comprar sabonete quando você tiver no meio da série de leg press na academia. Puta, verdade, sabonete. Acabou o sabonete. E a hora que você sair da academia, você esqueceu completamente, saca? O seu cérebro, ele te lembra nos momentos, tipo, sei lá, onde você tá, ele vai lembrar você daquilo. É aleatório. Então, por isso que ter o ponto de coleta é importante. E ter rápido. No computador aqui eu digito Ctrl espaço e ele abre a janelinha pra eu anotar a tarefa, né? Então, eu tô numa reunião, eu faço isso. Tem que lembrar de falar com não sei quem. Ctrl espaço, anota a tarefa. Tudo entra no fluxo. Então, pra mim, a anotação ali no Craft tem muito mais a ver com isso. Se eu começo a pensar numa ideia, um Tecnocast, alguma coisa, se eu não anotar, nem que seja a estrutura bruta, eu não vou lembrar depois qual que era exatamente. Ou eu vou lembrar em algum momento que também não vai me ajudar em nada a concluir aquilo. Dica do sabonete, você pode, quando você lembrar, abre um site da vida, já compra umas 2 caixas fechadas, já compra aos montes, aos lotes, no atacado, que assim, quando acabar, você só vai repondo. Geralmente eu faço isso, mas... Aí acaba tudo, você não Em algum compra de momento novo. acaba, não tem jeito, né? Em algum momento acaba, exatamente. O meu shampoo tem... Eu compro um de 400ml que vem com um refil de 200. Então dura quase 6 meses. Mas quando acaba, eu tenho Depois que lembrar. eu te dou umas ideias, te dou umas dicas para melhores lugares para você comprar shampoo em quantidade. Que assim você pelo menos já estoca também na sua casa. Que pelo menos, aí eu não sei quantas vezes você lava o cabelo durante a semana, né? Mas dura por um bom tempo. É bom que se começar o apocalipse zumbi, você já tem estoque de shampoo e de sabonete shampoo, com por um certeza. bom tempo. Vai ficar bonitão e cheiroso durante o apocalipse. Isso, a gente morre, mas morre limpinha.
Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E conta pra gente qual é o seu método, como você se organiza todos os dias e se você tem um aplicativo mágico que você quer indicar pros ouvintes e pra gente também resolver todos os nossos problemas da nossa vida aqui. Manda lá seu comentário na comunidade.tecnoblog.net ou pelo Twitter é só marcar o @tecnocast. Se quiser continuar um papo com a gente em todas as redes, eu sou @mobilon, @Paulo Riga. @Vivi Werneck. E @Josué de Olive, com V mudo no final. E este Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira, com edição da Raquel Igni, sonorização do Ariel Libório e arte da capa do Vitor Pado. E a gente fica por aqui e a gente volta com o próximo episódio semana que vem. Até lá! Tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Né? E aí você compra já em atacado, compra logo uns 10 ou 15, dependendo, sei lá, se você lava o cabelo todo dia. Eu lavo todo Ele dia. não faz muito bem, tá? Lavar o cabelo todo dia que faz, pode, e deixar úmido, eu não sei se você seca direito. Um homem deixa o cabelo a moda mesmo, Caraca. né? Você tá entendeu? É isso aí. Gente, vocês estão gravando, vocês estão me zoando, cara. Olha só que absurdo. Você que tá falando, ninguém Vocês estimulou estão... isso, cara. Você também é uma viúva do Evernote? Conta pra gente na comunidade. Pô, viúva do Evernote é sacanagem, pô. Não, você pode usar. Você também é uma viúva do Evernote, você também é um testemunha do Notion. Testemunha do Nojo. Nossa, só tá piorando, só termina, meu querido. Pra variar, fecha comigo falando né? Eu tava esperando a deixa. Eu levantei a bola, eu sabia que você ia. Gente, olha, eu não aguento mais ser o alívio cômico das pessoas, gente. Nada, cara. Eu Você tenho mais acrescentou muita coisas a coisa. oferecer. Puxa vida.